Oi, pessoal, eu sou a Laura, eu faço parte do grupo PET-A e hoje a gente vai fazer um exercício sobre tempo de concentração máxima e vazão máxima referente à disciplina de hidrologia, que é a ENGE 342. Bom, o nosso exercício é o seguinte, né? Determine o tempo de concentração empregando as equações de Kirchhoff, Ventreschow e SCS e também a vazão máxima de escoamento superficial pelo método racional, considerando-se as condições de precipitação típicas de Patos de Minas e os seguintes parâmetros. Área da bacia, 100 hectares, então é importante transformar de hectares para quilômetros quadrados. Período de retorno de 10 anos. Comprimento do Talveg, 200 metros. É importante, né, a gente transformar para quilômetros, que equivale a 2 quilômetros. Diferença de elevação entre a seção do deságua e o ponto mais remoto da bacia de 35 metros. Né, esse aqui vai ser o valor do nosso H. Cobertura: 30% de cultura de milho, 20% de cultura de soja, 25% de floresta e 25% de pastagem. Condição hidrológica boa, solo muito argiloso, com declividade média de 5 a 10%. E a equação de intensidade e duração frequente da precipitação é essa daqui. Ela é específica para Patos de Minas. Se for uma outra região, essa equação aqui vai mudar. Então, a gente tem que sempre ficar atento a essa equação, né? E às unidades. Bom, o perfil Talveg, né, foi dividido conforme o quadro abaixo. Aqui a gente tem a cota superior e inferior, comprimento, declividade e a observação, né, que do trecho de 0 até 1 era de floresta e dos trechos de 1 até 6 é o rio principal. Então, aqui são apenas informações, né, para a gente começar realmente a calcular o tempo de concentração e a vazão máxima depois. Bom, então aqui, né, iniciando o exercício, pela equação de Kirchhoff, a gente tem que o tempo de concentração, né, por essa equação, é dado pela fórmula de 57 vezes L ao cubo sobre H, elevado, tudo isso, né, elevado a 0,385, sendo que L é o comprimento tal VEG e H é a altura. Nessa fórmula aqui, a gente tem que prestar muita atenção nas unidades, né? Porque o comprimento tal VEG, que é o L, é dado em quilômetros, e a altura é dada em metros. Fica diferente mesmo, fica quilômetros por metros. E o nosso tempo de concentração ele vai ser dado em minutos. Então, né, substituindo os valores, a gente sabe que L é igual a 2 km e H é 35 metros. Fazendo os cálculos, a gente vai ter o tempo de concentração de 32,2 minutos, que já é uma das nossas respostas. Para a gente calcular a vazão máxima, a gente precisa da intensidade máxima. A intensidade máxima é dada por essa fórmula aqui, né, que é K vezes T elevado a A dividido por Tzinho mais B elevado a C, sendo que K, A, B e C são constantes que variam de região para região. O exercício, né, no enunciado, informou que essa era a equação para Patos de Minas. Se fosse para outra cidade, provavelmente essa equação aqui seria diferente, né, porque ela varia de região para região. Então, cada região tem a sua equação com as suas constantes. Enfim, esse T grande aqui é o período de retorno, que é dado em anos. Então, a gente tem que substituir aqui com 10 anos, que foi o que estava no enunciado. E o Tzinho é o tempo de concentração, né, que a gente acabou de achar aqui, de 32,2 minutos. Então, substituindo os valores aqui e fazendo os cálculos, a gente vai ter que a intensidade máxima é igual a 97,4 milímetros por hora. Já aqui, né, pela equação de Ventreschow, a gente tem que o tempo de concentração, a fórmula é dada por essa equação aqui, que é 52,64, que multiplica L sobre raiz de S0 elevado a 0,64, sendo que S0 é a declividade. Como o exercício não deu para a gente a declividade, a gente vai calcular. Se já for um dado fornecido, é só substituir aqui dentro. Como que a gente vai calcular essa declividade? Né? Ela vai ser a altura dividida pelo comprimento do tal VEG, que vai ficar, né, em metros por quilômetros. A unidade também é diferente. A gente tem que prestar muita atenção nessas unidades porque elas são bem diferentes, assim, né? Então, na hora de substituir aqui, a gente vai colocar que L é o comprimento do tal VEG em quilômetros, 2 quilômetros, e a declividade vai ser dada pela altura, que é 35 metros, dividido por 2 km, que é o comprimento do tal VEG. Fazendo os cálculos,
a gente vai ter que o nosso tempo de concentração pela equação de VT-show é igual a 32,8 minutos, que é a nossa segunda resposta. Mais uma vez, né, calculando a intensidade máxima, usando a mesma equação, a gente só vai mudar aqui no final, na hora de substituir o tempo de concentração, que agora vai ser 32,8, a gente vai ter que a intensidade máxima é igual a 96,7 milímetros por hora. Bom, já pelo método SCS, né, que é o método cinemático, a gente vai precisar de montar uma tabelinha bem parecido com aquela que o exercício deu no enunciado. A diferença, né, é que a gente vai colocar o trecho, né, de 0 até 1 e de 1 até 6, o comprimento de cada trecho, a declividade de cada trecho, e a gente vai precisar de calcular a velocidade de cada trecho. Isso daqui é para a gente saber o tempo de concentração, né? Porque a gente vai ter a velocidade e a gente vai ter o comprimento, e a gente vai precisar do tempo, né? Então, isso aqui é só a fórmula, né, transformando de velocidade, encontrando o tempo pela equação da velocidade, que vai ser o comprimento dividido pela velocidade vezes 60. Esse 60 aqui, né, é só uma conversão de segundos para minutos. E a gente sabe que do trecho de 0 até 1 é a área de floresta e de 1 até 6 é o rio principal. Bom, a gente vai precisar de consultar esse quadro aqui, né? Esse quadro aqui é o quadro tirado do livro, né? Escoamento superficial, feito pela própria editora UFV. E, bom, aqui a gente vai observar, né? O tipo de cobertura é floresta com grande quantidade de resíduos sobre a superfície. Como ele falou que era floresta, né? A gente vai pegar essa equação aqui para a área de floresta. E a segunda etapa, né, é um rio principal. Então, o nosso rio principal, ele vai ser a gente vai considerar como sendo um canal com vegetação. E a gente vai pegar essa equação aqui para calcular a velocidade. Pela equação, né, do SCS, agora a gente vai calcular a velocidade. Para a floresta, né, que no caso vai ser a nossa primeira linha ali da coluna, primeira linha da tabela, a gente vai colocar aqui, né, a equação de floresta, que é V igual a 0,0729, vezes a declividade, que é I, elevado a 0,5051. Então, substituindo os valores aqui, né, a nossa declividade dessa primeira etapa, né, é igual a 6,7%. Aqui a gente vai colocar, né, só o valor de 6,7% e calcular. Então, a nossa declividade vai ser igual a 0,19 metros por segundo para o primeiro trecho. E para a gente calcular, né, nosso tempo de concentração aqui, deste trecho, né, vai ser o comprimento do trecho, que no caso é 150 metros, dividido pela velocidade, que é 0,19 metros por segundo, vezes 60, que é o fator de conversão. Então, a gente vai obter 13,2 minutos. Assim, a gente já consegue, né, completar essa primeira linha aqui da nossa tabela, que é a velocidade 0,19 e 13,2 minutos. Agora, a gente vai fazer do trecho 1 até o trecho 2. A gente vai considerar, né, que é um canal com vegetação. Então, a nossa fórmula vai ser V igual a 0,4528 vezes I, que é a declividade, elevado a 0,5011. Substituindo aqui, né, o valor de declividade de 5,6, a gente vai obter uma velocidade de 1,07 metros por segundo. Calculando o nosso tempo, né, para esse trecho de 1 até 2, a gente vai obter 1,4 minutos. Então, a gente consegue também completar a segunda linha aqui da nossa coluna, da nossa tabela, e a gente vai fazer a mesma forma para os outros trechos, né, do trecho 1 até o trecho 6. Como toda essa região que está no rio principal vai ser a mesma equação que a gente usou para calcular do trecho 1 até o trecho 2, né, a mesma equação de velocidade. Então, no final, a gente vai somar todos esses valores aqui e a gente vai obter o tempo de concentração total, né, de todo o comprimento do Thalweg, que vai ser igual a 86,9. Aí é bom também, né, a gente conferir que o comprimento do Thalweg vai bater com a informação que o exercício deu, que é igual a 2.000 metros, ou 2 quilômetros. Bom, então essa aqui é a nossa terceira e última resposta, né, para o nosso tempo de concentração, que é pelo método SCS. Vai ser igual a 86,9 minutos. Bom, da mesma forma, né, como a gente fez em outros métodos, a gente também precisa de calcular a nossa intensidade máxima
pela equação de SCS. No caso, a gente vai substituir os valores aqui, né? O período de retorno de 10 anos e o nosso tempo de constelação de 86,9 minutos. Então, a gente vai obter a intensidade máxima de 55,7 milímetros por hora. Bom, para a gente calcular o coeficiente de escoamento superficial, a gente vai precisar de olhar esse quadro aqui. Ele foi tirado, né, do livro de escoamento superficial, da mesma forma que é o outro quadro que apresentei aqui. O coeficiente, né, ele vai se diferenciar pelo tipo de cobertura, declividade e pela textura do solo. A gente vai olhar para terras cultivadas, porque no exercício falou que vai ter 30% para milho, 20% para soja, floresta, pastagem. Então, para milho e para soja, a gente vai olhar para terras cultivadas. Para pastagem, a gente vai olhar em pastagem. E de floresta, a gente vai olhar em floresta. No enunciado, né, ele também deu informação de que a declividade média era de 5 a 10%. Então, a gente vai olhar essa segunda linha aqui. E a gente agora vai olhar sobre a textura do solo, se ela é arenosa, franca ou argilosa. No exercício, ele informou para a gente que a gente teria um solo muito argiloso. Então, a gente vai olhar para essa terceira coluna aqui. Então, vamos começar. Para terras cultivadas de milho e de soja, com a declividade de 5 a 10%, a gente vai olhar o solo argiloso, então o nosso coeficiente vai ser de 0,70. Já para a área de pastagem, a gente vai ter a mesma declividade de 5 a 10% e o nosso solo argiloso, então o coeficiente vai ser de 0,55. E para a área de floresta, a gente vai ter a declividade de 5 a 10 e a textura do solo vai ser argiloso, então para a floresta nosso coeficiente vai ser de 0,50. Aí agora a gente vai substituir aqui na nossa fórmula do coeficiente de escoamento, em que 0,70, né, é para a soja e 30% de cultivo, que foi o que ele informou no enunciado, mais 0,70 do coeficiente, vezes 20%, que é para... Desculpa, 30% é para milho e 20% que é para soja. Mais 0,50 vezes 25% de floresta e 0,55 vezes 25% de pastagem, dividido por 100 hectares. Então, a gente vai ter o valor de 0,6125, que é o nosso coeficiente de escoamento superficial que a gente vai usar para calcular a vazão máxima. Então, né, no final, já para as vazões máximas, pela equação de Kirchhoff, né, a gente vai ter aqui a equação de vazão máxima é a mesma para todos os métodos. O que vai mudar, né, é a nossa intensidade máxima. Então, para calcular a vazão máxima, a gente vai precisar do coeficiente de escoamento vezes a intensidade máxima vezes a área dividido por 360. 360 é o fator de conversão. Então, a gente vai substituir os valores aqui, né? A vazão máxima vai ser igual a 0,6125 vezes 97,4, que é a intensidade máxima para a equação de Kirchhoff, vezes 100, que é a área, dividido por 360. A gente vai ter a vazão máxima de 16,6 metros cúbicos por segundo. Pela equação de Venteschow, a gente vai substituir o valor da intensidade máxima que a gente obteve, que foi 96,7, e a gente vai obter a vazão máxima de 16,5 metros cúbicos por segundo. E pela equação do SCS, né, que é o método cinemático, a gente vai substituir aqui o valor de 55,7 e vai obter a vazão máxima de 9,5 metros cúbicos por segundo. Que é as nossas últimas respostas aqui do exercício. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero, né, que vocês tenham gostado do conteúdo. E sigam o Instagram do PET para mais videoaulas como essa.